Olá, eu sou Bruno Magalhães e se você ainda não sabe, eu estou fazendo uma série de vídeos de comentários ao livro A Vida Intelectual do padre francês Antonin Sertillanges. Muito bem, estamos então no 10º vídeo, chegando hoje à metade do nosso projeto de comentários. Quinto capítulo, terminando o quinto capítulo, chamado O Campo do Trabalho. No vídeo passado, o autor estava falando da primeira fase dos estudos, a fase em que o estudante não deve reprimir a sua curiosidade e deve então tentar formar um conhecimento mais genérico, mais generalista, digamos assim, do objeto de seu estudo. Deve, inclusive, se preocupar em conhecer as ciências análogas, as ciências laterais àquela que ele elegeu como objeto de seu estudo. Então, é isso, não se especializar no começo e tentar, então, formar um conhecimento mais genérico, como que preparando o terreno para que, no passo seguinte, você aprofunde os seus alicerces. Muito bem, esse passo chegou e é a hora, então, de explicar o que quer dizer e qual é a importância da especialização. O autor não tem a intenção de estimular um conhecimento enciclopédico, que, segundo ele, pode ser prejudicial. A ideia dele é que você, no começo, se torne um homem culto pela amplitude de visão, né? E já no segundo passo, depois de percorrer diversos caminhos, e você encontra então o seu caminho, a sua vocação, você então agarra esse caminho e começa a se aprofundar, né? Já que a ciência é o conhecimento pelas causas, é então necessário nesta fase que você, uma vez preparado o terreno, você aprofunde suas raízes no solo da sua disciplina, para que você busque então da terra, através das raízes que você vai aprofundar, busque a seiva do conhecimento, busque então a substância do conhecimento que você pretende alcançar, né? Isso porque é um risco muito grande se você se tornar um generalista. Por quê? Porque você vai estar acostumado a saber sempre muito pouco de muitas coisas, né? Então, um sujeito que se interessa por psicologia freudiana, psicologia evolutiva, geografia, filosofia, história, literatura, ele vai se acostumar a dar uma pincelada em cada tipo de conhecimento, então vai ficar com o mau hábito de nunca se aprofundar, né? Vai ficar preguiçoso de se aprofundar nos assuntos. Então, não é legal isso, né? Você deve sim, em tempos alternados, sempre tentar estimular em você a amplitude de visão, mas não esquecer de que você tem um objeto de estudo que você elegeu como próprio para você, e você não deve então ficar navegando em todos os mares, né, com prejuízo para a disciplina, para o objeto de conhecimento que você escolheu como próprio, né? Então, é preciso, então, para ser um homem culto, ter uma visão ampliada, porém, para fazer algo, para ser útil, para ter utilidade no seu conhecimento, você deve, então, fincar raízes profundas no solo, ou seja, se especializar. Então vem a segunda parte e a parte final do capítulo 5º, em que o autor fala sobre os sacrifícios necessários. Esses sacrifícios são as demais disciplinas que você não escolheu. Você escolheu uma disciplina, um assunto, um tema, né? Então renunciou a todos os outros que você saberá, quando muito, por alto, né? Saber quais são os seus limites, respeitar os seus limites e renunciar àquilo que não te pertence, faz parte da sua virtude. E você deve saber que, se você não sabe, alguém sabe. E se ninguém sabe, pelo menos Deus sabe. Então, você faz parte de uma comunidade de conhecimentos em que você talvez seja uma peça pequena dessa comunidade, e você então pode se beneficiar pelos conhecimentos que os outros têm das disciplinas a que você renunciou, né? Então, um resumo desse 5º capítulo seria o seguinte: você deve saber aquilo que você decidiu saber e conseguir então renunciar a todos os demais conhecimentos que seria muito bom você saber, mas não dá tempo, né? A vida é uma só, a vida é curta e você deve lançar raízes profundas em alguma coisa, se é que você quer dar frutos com o seu conhecimento. E mais uma coisa muito séria também: você aprofundando raízes na sua vocação, você evita de fugir do seu lugar.
a título de ocupar o lugar de outras pessoas, lugar que não te pertence, né? Isso é muito sério, muito grave. Então, fique aonde está a sua vocação, né? Fique aonde está o seu coração e cave profundamente até que você encontre contentamento quando achar as respostas para as questões que te atormentam, as questões que te angustiam, aquelas questões que sempre retornam. E por falar em renúncia, você deve sempre levar em conta a possibilidade de que a sua vocação não seja para a vida intelectual. Ou seja, de que grande parte do tempo que você tem gasto estudando os temas que você escolheu deveria ser dedicada para cumprir a sua própria vocação, ao seu trabalho, à sua família, enfim, a alguma obra de caridade, né? Porque as pessoas às vezes veem o intelectual em ação, dando palestras, enfim, escrevendo livros e se maravilha com a ideia, porque aquilo de fato é belo, aquilo é bom, aquilo é uma coisa valiosa, virtuosa. Mas muitas vezes não é a própria vocação da pessoa, né? Ela se maravilhou com aquilo, seria muito bom ser assim, mas a vocação dela não é isso. E ela está ali batendo a porta ao pé de uma parede sem porta, né? Como diz Fernando Pessoa. Por hoje eram esses os comentários. No próximo vídeo entraremos no capítulo 6º, em que o autor fala sobre o espírito do trabalho. Então, um abraço e fiquem com Deus.